especial, estamos aguardando a confirmação do segundo turno, que a qualquer momento vai cravar Ricardo Nunes versus Guilherme Boulos. O atual prefeito do MDB vai disputar o segundo turno com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, 29,52% para o Ricardo Nunes, 29,03% para o Guilherme Boulos. O Pablo Marçal está na terceira colocação, tem 28,13% dos votos válidos, 98% das sessões totalizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e nós vamos ter um segundo turno bem convencional, né, Cláudio Humberto? Isso nós podemos dizer. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos fizeram ali a campanha que estamos acostumados a acompanhar. Tem troca de farpas, tem acusação de cá, de lá, sobe um pouquinho o tom, mas a gente entra na expectativa de termos mais propostas. O Pablo Marçal tem uma estratégia absolutamente diferente, mais agressiva, não é um político convencional, faz questão de deixar isso muito bem claro. Então, o que nós podemos esperar daqui para frente é uma outra campanha, uma outra história e a coisa mais ou menos do que a gente está acostumado a ver. Como vimos, por exemplo, na última eleição entre o Bruno Covas e o próprio Guilherme Boulos. Cláudio. Então, exatamente, é uma outra campanha, outra eleição, mas todas as pesquisas indicam o favoritismo de Ricardo Nunes no segundo turno. Todas as pesquisas indicaram que Ricardo Nunes deve ter mais de 50% dos votos, 52%, 54% dos votos, de acordo com o Instituto, enquanto o Guilherme Boulos deve ter ali a volta de 30%, 32% dos votos válidos no segundo turno. Mas é claro que tudo, enfim, isso é só projeção, né? E são projeções feitas antes da eleição do primeiro turno. Pode ser que o resultado eleitoral altere, não se sabe ao certo, porque na verdade o que nós estamos assistindo é a confirmação do que todas as pesquisas indicam há mais de um ano, né? Que o segundo turno seria disputado, em São Paulo a eleição iria para o segundo turno e com esses dois candidatos, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Mas é claro que isso vai depender de articulações, de alianças, de apoios inusitados, do empenho de lideranças nacionais, como são os casos do atual presidente e do ex-presidente da República. E, portanto, assim, esperam-nos a todos fortes emoções, né? Vamos aguardar para ver. De um modo geral, o que a gente assiste é agora parlamentares de oposição comemorando o que eles chamam de vitória da direita em todo o país, de maneira majoritária. Tem aqui declarações, por exemplo, já do deputado Rodolfo Nogueira, que é do PL do Mato Grosso do Sul. Tem o deputado Rodrigo Valadares, que é um dos expoentes aí da jovem direita brasileira, ele que é deputado federal pela União Brasil de Sergipe. Ele disse que o que vimos hoje é apenas o começo, o Brasil está caminhando rumo a um futuro mais promissor, onde os valores cristãos, a liberdade econômica e o respeito à vida e à propriedade serão cada vez mais defendidos, a direita está mais forte do que nunca, vamos continuar a avançar. Declarações muito semelhantes foram dadas por diversos parlamentares desse campo político, ideológico, porque afinal de contas a contagem dos votos confirmou a eleição majoritária em todo o país, a partir sobretudo nas grandes cidades, de candidatos conservadores, candidatos do PL, do União Brasil, candidatos também do Partido Progressistas. Por falar nisso, viu, Cláudio, a gente também precisa pontuar aqui que essa chegada de Ricardo Nunes na primeira colocação, ainda com uma vantagem muito pequena sobre os adversários, tem as digitais do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi o grande padrinho político, pegou Ricardo Nunes pelo braço, saiu pela cidade de São Paulo em agendas diárias. O Tarcísio foi o grande apoiador dessa campanha, se esperava uma presença mais forte de Jair Bolsonaro, que indicou o vice da campanha do Ricardo Nunes, o coronel Melo Araújo, e o Bolsonaro desapareceu de São Paulo. Ele veio aqui no 7 de setembro, fez aquela manifestação, esteve antes no lançamento da campanha, mas teve uma aparição muito tímida durante esse período todo, abrindo margem, né, talvez, para esse crescimento do Pablo Marçal, segundo a pesquisa que se faz dos eleitores. Então, é uma vitória essa chegada no segundo turno, nessas condições,
do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que foi o grande padrinho político do Ricardo Nunes, e ele fez questão hoje cedo de agradecer isso, né, Thaís? Nós estamos ao vivo aqui. Quando ele saiu para votar, o candidato Ricardo Nunes fez questão de agradecer e abraçar o governador de São Paulo pelo apoio. É verdade, até porque Tarcísio apostou muitas fichas em Ricardo Nunes, né? E quando você entra numa campanha assim de peito aberto, Pedro, você pode colher os louros ou colher também a derrota. 1,5% a menos, ele estava onde? Ele né? trucou, se arriscou e está chegando ao segundo turno. E claro que deve ter influenciado positivamente a campanha de Ricardo Nunes. Pedro, vamos dar uma olhadinha? Oi, Cláudio. Não, essa questão do Lula e da ausência do Lula e do Bolsonaro no primeiro turno em São Paulo, não era mesmo para eles participarem, entendeu? Esse não era o momento. O momento em que isso será decisivo é no segundo turno. Então, assim, por mais que se esperasse, o máximo que esses líderes tinham que fazer foi o que fizeram, deixaram claro quais eram os seus candidatos. E foi exatamente o que o presidente Lula deixou claro desde o começo, chegou até a cometer crime eleitoral, né, naquele célebre comício lá em maio, quando pediu votos para Pablo Marçal, mas aquilo ali, passaram o pano naquele crime eleitoral, mas enfim, você vê que ele deixou muito claro a quem ele apoiava, tanto quanto o Bolsonaro também deixou claro, mas fazer parte da campanha do primeiro turno, assim, é em um nível que pessoas que estão no padrão de liderança deles não participam mesmo, né? Não há isso, inclusive não há nem história disso. Havia uma expectativa de que eles se dedicassem mais aos candidatos que apoiam. Mas essa dedicação, não tenho dúvida, ocorrerá no segundo turno, tanto por parte do presidente Lula quanto por parte de Jair Bolsonaro. E por falar nisso, eu queria só fazer o registro aqui interessantes. Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, o número 2, né? Como é que era? O 02. O 02. O Carlos Bolsonaro foi o vereador mais votado no Rio de Janeiro, 130.330 votos. Impressionante esse desempenho de Jair Bolsonaro. Também o outro presidente, outro candidato, outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, ele foi eleito em Camboriú. Ele teve uma votação também muito expressiva e acabou se transformando no mais votado candidato do partido. Portanto, agora Jair Renan é vereador lá na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Bem, a gente teve mais uma atualização aqui da votação em São Paulo. Qual é a conta que a gente tem que fazer? Qual é a diferença entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal? E aí, a partir do momento em que essa diferença for maior do que o número de urnas a serem apuradas, está terminada, certo? Nesse momento, 0,9 ponto percentual separam Guilherme de Boulos de Pablo Marçal. Ou seja, a gente tem que ter 99,2% dos votos apurados, ou 99,1% dos votos apurados em São Paulo, para dizer que matematicamente o segundo turno vai ser entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Quanto que a gente tem agora? 98,75% das sessões totalizadas. É bem provável que na próxima atualização, 98,8% agora Bem devagarinho. das sessões atualizadas, bem provável que na próxima atualização a gente já tenha a definição matemática do segundo turno em São Paulo. Vamos